O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é um manual de guerra. Nenhum dos outros apóstolos, nenhum dos 12, fez uma alusão sequer a principados, a potestades, que são castas espirituais de alta patente. Só o apóstolo Paulo que fez. Principados aparecem no Velho Testamento. Principado aparece para Daniel. Daniel também tinha alta revelação do mundo espiritual. O príncipe da Pérsia aparece para Daniel, o principado da Pérsia. Os principados são nomeados no Velho Testamento. Dagon era um principado. Mas no Novo Testamento os discípulos não fazem referência a eles, mas o apóstolo Paulo faz. O chamado do apóstolo Paulo é um chamado de compreensão do mundo espiritual. É um chamado para entender, compreender e transmitir para a igreja. A igreja já tinha sido comprada, o sangue de Jesus já havia sido derramado, e o apóstolo Paulo vem para trazer compreensão para o mundo natural no qual a igreja se insere, do mundo espiritual. Por isso que eu acredito que a carta aos Hebreus é de autoria do apóstolo Paulo. Em Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante, ele diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos entender o que ele está dizendo. Ele está dando um puxãozinho de orelha nos crentes hebreus. Eles estão dizendo assim: olha, pelo tempo que passou, vocês já deviam estar ensinando, vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam estar dando aula, mas vocês estão ainda aí precisando que alguém ensine para vocês. E ele diz: vocês estão aí como necessitados de leite. Parece que vocês nunca cresceram, tem necessidade de mamadeira ainda, tem necessidade de leitinho. E ele diz, versículo 13: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Não é se alimenta de leite do leite da vaca, é do leitinho espiritual que ele está falando. Todo aquele que se alimenta espiritualmente de coisinhas leves, todo aquele que se alimenta de comidinha, como criança se alimenta de comidinha, é inexperiente na palavra da justiça. O que ele quer dizer com isso? É inexperiente na palavra da justiça porque é criança. O mundo espiritual é legal, e não é legal de joia. Oh, que joia o mundo espiritual! O mundo espiritual é legal de leis espirituais. O mundo espiritual é regido por leis espirituais. O mundo espiritual não é místico, ele não é místico, ele é legal. Ele funciona dentro de leis espirituais. E é isso que ele está dizendo. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, é inexperiente nas leis espirituais. Ele não entende leis espirituais. Ele é inexperiente na palavra da justiça porque ele é criança espiritualmente, imaturo espiritualmente. Mas, toda vez que você vê mas na Bíblia, abre os olhos.
Mas o alimento sólido, a comida grossa, a comida boa, é para os adultos, para os maduros, para os que deixaram de ser criança. Quem são os adultos? Ele continua explicando, para aqueles que pela prática, não é pela teoria, não é pela doutrina, é pela prática. Aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, exercício, prática. Faculdades exercitadas para quê? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido, a comida grossa, é para aqueles que pela prática, não pela teoria, não pelos estudos, não pelos seminários teológicos, não pelas doutrinas, mas pela prática. Tem as suas faculdades exercitadas. Que faculdades são essas? Intelectuais? Muito estudo, muita decoreba? Não. Faculdades físicas? Muita ginástica, muita academia, puxar ferro, fazer musculação? Não. Tem as suas faculdades espirituais exercitadas. Por que eu sei que é espiritual? Se não está escrito aqui, porque está implícito. Porque o texto diz que tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E o nome disso na Bíblia é discernimento espiritual. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades espirituais exercitadas com o discernimento espiritual, para discernir luz e trevas, discernir bem e mal. Bem e mal não é sorte e azar, é luz e trevas. Então o texto está dizendo para os hebreus: olha, vocês precisam desenvolver. Vocês não podem ficar a mesma coisa a vida toda. Vocês não podem ficar a mesma coisa que vocês eram há 10 anos atrás. Vocês já receberam o leitinho lá para trás. Está na hora de desenvolver espiritualmente, para comer comida grossa, para ter conhecimento profundo, para ter experiência do bem e do mal, luz e trevas, luz e trevas. Quando uma pessoa vai no centro espírita, chega lá o líder do centro espírita, recebe, conversa, e olha para ela e fala: sabe o quê? Você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Aqui, agora, nessa tarde, você tem espiritualidade, você precisa desenvolver. É isso que ele está falando. Olha para quem está do seu lado e fala: você tem espiritualidade. Diga: você precisa desenvolver. Vai desenvolver, meu irmão. Vai, minha irmã. É isso. É isso. Jesus nos ensina uma oração e Jesus faz uma oração por nós. A oração que ele nos ensina é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando ele termina essa oração, ele fala: livra-nos do mal. Ele ensina a orarmos dizendo: livra-nos do mal. Ele ensina que nós oremos pedindo que nos livre do mal. Por que ele falaria isso se o mal não estivesse ao nosso derredor? Por que ele nos ensinaria a orar para livrarmos do mal? Para o Pai livrar-nos do mal, se não houvesse mal ao nosso derredor. E esse mal não é azar, esse mal é ação maligna. Quando ele ora a oração sacerdotal, ele já sabe que vai partir. Já falou para os discípulos:
o vosso coração, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar. Depois disso ele vai orar a oração sacerdotal. E quando ele ora a oração sacerdotal, ele fala: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, como eu ensinei ainda há pouco a você. Mas lá na frente ele fala dos discípulos que Deus deu. Ele disse: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Do mal, não é do azar. Quando ele fala: vem aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele, ele fala desse que é o príncipe das trevas, que produz o mal na terra. Quando ele fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, em João 10:10, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Muitas pessoas leem esse versículo de João 10:10 e pensam que ele está falando da vida futura, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, rua de ouro. Não, ele está falando deste tempo que vivemos agora. Sabe por que eu sei? Porque quando chegar no novo tempo, novo céu, nova terra, o ladrão não mata, não rouba e não destrói mais, porque ele estará preso no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Ele não fará mais nada. A guerra vai acabar, a batalha vai acabar. Só enquanto não chega o tempo do fim é que ele mata, rouba e destrói. Então, quando Jesus fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e eu tenho em abundância, ele está falando do tempo que se chama hoje, agora. E com esse começo, com essa abertura, eu quero ler para você um texto de Apocalipse. Apocalipse 12. As profecias bíblicas, elas são profecias do tempo vindouro. Elas são anúncios de coisas espirituais e elas são, às vezes, múltiplas. Uma única profecia pode profetizar vários tempos. Uma única profecia pode falar de um tempo, 2 tempos, 3 tempos. E eu quero explicar para você algo nessa profecia. A partir do versículo 7: houve peleja no céu. Houve peleja no céu. Peleja é guerra, é batalha. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos. Quem são os anjos do dragão? Você vai um pouquinho para trás, em Apocalipse 12, conta que o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. A terça parte dos anjos. Versículo 4 do 12 fala do dragão, que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que a lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações, com 7 ferros. Seu filho foi arrebatado para o Deus, até o seu trono. Mas não é disso que eu quero falar. Quero falar da peleja. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. 1/3 dos anjos do céu, liderados por um anjo chefe, guerrearam com o anjo Miguel e com os anjos que seguiam a Miguel, como 2 exércitos. Versículo 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi arrastado para a terra e com ele os seus anjos. Vamos parar um pouquinho. Deus não criou demônios. Deus criou anjos de luz.
Deus criou espíritos angelicais. Os anjos são espíritos. A palavra de Deus diz espíritos ministradores, espíritos que servem, que ministram. Deus não criou demônios, Deus não criou Satanás. Deus criou anjos, anjos com livre-arbítrio. Anjos, seres espirituais que podem fazer escolhas também. Podem escolher obedecer ou desobedecer. Os anjos são seres espirituais com escolhas, com liberdade de escolher. Nós vemos isso na palavra de Deus, por exemplo, na segunda epístola de Pedro, onde ele fala no versículo 4, capítulo 2, versículo 4, que Deus não poupou anjos quando pecaram. Segundo Pedro 2, 4, Deus não poupou anjos quando pecaram. Anjo peca então. Anjo tem livre-arbítrio, anjo tem escolha. E anjos que escolheram pecar, que escolheram desobedecer, que escolheram desonrar a autoridade de Deus, eles foram expulsos do céu. Esses são os que foram expulsos. O maioral deles, que é chamado aqui dragão, Satanás, serpente, diabo, é o nome que a Bíblia dá para ele, ora chama de adversário, ora chama de inimigo. Ele é conhecido no meio cristão como Lúcifer. Não tem esse nome dele na Bíblia, mas vamos lá. Lúcifer significa portador da luz. Lúcifer, portador da luz. Ele nunca teve luz. A gente fala anjos de luz, mas os anjos não têm luz própria. A luz que os anjos refletem e que Lúcifer refletia era a luz de Deus. Você se lembra de Moisés quando subiu no Monte Sinai, que o trono do céu desceu, que ele foi receber os preceitos, as leis, os mandamentos, que o seu rosto se encheu de brilho, ficou translúcido e ele tinha que colocar um véu quando ele descia, porque era brilho de mar no seu olho, no seu rosto. O brilho não era de Moisés, o brilho era de Deus refletido no rosto de Moisés. E à medida que ele ia ficando longe de Deus, aquele brilho ia esvanecendo, ia desaparecendo. Então, enquanto os anjos estão na presença de Deus, estão face a face com Deus, tem um louvor que nós cantamos: o que é que os anjos veem? Vem o rosto de Deus, vem a glória de Deus, que enche o céu, que enche a terra. Enquanto eles estavam na presença de Deus, a luz que há em Deus, e Deus é luz, refletia neles, e eles eram anjos de luz. Eles foram formados para serem anjos de luz, para assistirem na presença de Deus, para adorarem a Deus, para servirem a Deus. Ungido de Deus, o anjo maior, conhecido como Lúcifer por nós, e na Bíblia como Satanás, diabo, demônio. Ele era ungido de Deus, ele foi ungido. Querubim ungido, querubim ungido. Ele foi ungido para um ministério especial no céu, adoração. Ele nunca foi Deus, ele sempre foi criatura. Ele quis ser como Deus lá no céu, por isso ele foi expulso. E ele continua a ser como Deus na terra, porque onde ele chega ele mente que ele é Deus. Engraçado, né, irmã? Onde ele chega ele quer ser Deus, mas ele nunca foi. Ele é uma criatura caída, uma criatura expulsa da presença de Deus. E aí é muito importante que eu e você saibamos que ele não perdeu as características angelicais. Ele não perdeu a natureza dele. Os anjos, por natureza, são fortes e são valorosos em poder, a Bíblia diz. Imagine assim, um soldado treinado para ser do BOPE aqui em São Paulo, do bem. O soldado aprende tudo que você imagina para perseguir bandido, para prender bandido, para ir ao encalço de bandido, para fazer tocar e para pegar bandido. Ele aprende tudo, mas aí ele vira bandido.
Ele deixa de ser do BOP e vai ser do tráfico de drogas. Ele não esqueceu o que ele aprendeu. Ele não perdeu as habilidades que tinha. Ele apenas converteu para o mal. Converteu para o mal. Ele era um soldado bem, aprendeu tudo para ser soldado bem. Mas ele vira trevas, assim foi Lúcifer. Talvez você tenha ouvido já pessoas pregarem que Satanás não tem poder, porque todo o poder pertence a Jesus. Eu quero dizer para você que isso é heresia. Porque o próprio Jesus, ele mesmo fala que Satanás tem poder. Quando ele chama o apóstolo Paulo, no encontro com Paulo na estrada de Damasco, eis que eu te envio para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Arrancar das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. De outra feita, ele escolheu os 70 para enviar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Quando os 70 voltam, possuídos de alegria: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Eles dizem para Jesus: alegre, feliz da vida, porque os demônios estão obedecendo eles. Jesus responde para eles: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Sobre e acima. Se o inimigo não tivesse poder, ele não faria o estrago que faz na face da terra. Ele não levaria os filhos para as drogas. Ele não desmancharia casamentos. Ele não colocaria enfermidades, não faria tantos acidentes, tantas guerras. Ele não faria tanta destruição. Agora, o poder dele é infinitamente menor que o poder da igreja. Por isso as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E por que é que a igreja tem esse poder todo? Porque a igreja tem um cabeça. E o cabeça está sentado à destra do Pai. E a igreja é o seu corpo. E na carta aos Efésios está escrito isso com todas as letras. Mas está escrito em Efésios capítulo 1, um dos textos que eu acho mais lindo, o apóstolo Paulo orando para que a gente compreenda isso. O apóstolo Paulo, de novo, querendo que o mundo espiritual seja conhecido por nós. Ele ora por nós, ele diz assim, no versículo 16 de Efésios 1, não cesse dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e ele se tornou cabeça, e a igreja é o corpo, e o pé está no corpo. Por isso ele disse que nós vamos esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Mas voltemos para o Apocalipse. Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu, houve guerra. Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram, o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, não mais achou no céu o lugar deles, e foi expulso. Dragão, antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Foi expulso, ele foi expulso do céu, no céu não se achou lugar mais para ele. Céu é mundo espiritual, céu é região celestial, céu é o invisível. Região celestial, céu, mundo espiritual são a mesma coisa. Não se achou mais lugar para ele no mundo espiritual e do céu ele foi expulso. Você só é expulso se você não sai por espontânea vontade. Alguém te convida para sair, vai embora e você não sai. Aí precisa ser expulso. Só é expulso quem resiste à ordem de saída. Quem resiste a um comando, ele precisa ser expulso. Então, além de Satanás querer ser Deus, ele queria o lugar de Deus no céu. Ele queria ocupar o céu como lugar dele. E ele precisou ser expulso. Agora veja bem, não foi Deus quem brigou com Satanás. Deus é criador, Satanás é criatura. Ele chamou criatura para brigar com criatura do mesmo nível, anjo com anjo. Anjos que permaneceram obedientes brigaram com os anjos que foram rebeldes e lançou fora do céu. Versículo 12: por isso festejai aos céus e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso festejai aos céus e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como assim? Como sabendo que pouco tempo lhe resta? Quando ele foi expulso do céu, ele saiu com uma sentença pronta e acabada. A sentença é: por toda a eternidade vai ficar num lago de fogo de enxofre. Por toda a eternidade ele vai arder num lago de fogo de enxofre. A sentença tem data marcada para ser executada. É como uma ordem de prisão que não foi cumprida ainda. Mas a ordem está pronta, a sentença está acabada, ela é perfeita. O justo juiz é o legislador, é o Deus Todo-Poderoso, e o tribunal é o Supremo Tribunal do Universo. E a sentença está assinada, lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Vai se cumprir quando acontecer o que está escrito em Apocalipse 20, 10. Enquanto isso, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu desafio você a fazer uma passadinha pela Bíblia. Os textos bíblicos onde Jesus encontra-se com demônios. Todos os demônios que encontraram-se com Jesus em algum momento, até a legião de demônios de Gadara, chegam para Jesus e dizem: bem sei quem és, o Santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Eles usam a palavra tempo. Eles sabem que tem um tempo determinado por Deus em que a condenação acontecerá, a cadeia nele. Eles sabem. Agora eu quero dizer para você por que eu pulei do versículo 9 para o 12. Porque o texto que está no meio é um texto que chamamos parentético, é um parênteses. É tempo diferente. É como se 7, 8, 9, 12 fosse um tempo, e 10 e 11 fosse outro tempo. E você vai entender por quê. Versículo 10: então houve grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. O texto 10 e 11 é um parênteses, porque quando Satanás foi expulso do
céu, quando ele estava já rodeando a terra e passeando por ela, como está narrado no livro de Jó. Aliás, ele foi expulso antes de Deus criar o homem. Mas quando ele no livro de Jó fala para Deus: eu vim de rodear a terra, passear por ela, ele já tinha sido expulso do céu e o Cristo ainda não tinha nascido. Isaías 61, foi lido pelo pastor aqui, é a profecia da vinda do Messias. Isaías nasceu no ano 685 a.C. A profecia foi escrita 700 anos antes. Jesus não tinha vindo, não tinha nascido, não tinha cruz, não tinha salvação, não tinha libertação. Era apenas uma profecia. Esse texto que está aqui no meio é o texto que já fala da vinda de Jesus e pós-sacrifício da cruz. Porque diz: eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro. E o sangue foi derramado milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos depois que Satanás foi expulso do céu. Porque Satanás já estava lá no Éden quando o primeiro homem foi criado. Ele já estava incorporado no corpo de serpente. Primeira incorporação espírita no jardim do Éden. Já era o demônio dragão, a serpente que se chama Diabo e Satanás, que estava na terra. Então, naquele tempo, Jesus ainda não tinha vindo. Jesus era já conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pelo Pai, mas ele ainda não tinha vindo em carne para ter um corpo, para ir para a cruz, para derramar sangue. E o texto fala: veio a salvação e o poder e o reino de nosso Deus. Quando virá o reino? O reino virá quando Jesus governar na terra. Ele implantará um reino. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, novo céu, nova terra. O reino do nosso Deus será instalado. Agora, nesses parênteses aqui está escrito que é pela cruz. É pela cruz. Foi expulso Satanás. E ele é vencido pelo sangue do Cordeiro. Aí eu quero dizer para você algumas coisas. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A razão pela qual Jesus veio em carne a esse mundo é para que ele tivesse sangue. Deus não tem sangue. Era preciso levar para a cruz um corpo de homem para resgatar o homem. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Ele fala no Evangelho de João. O sangue derramado na cruz, o sangue foi a moeda espiritual que comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações. O sangue é uma moeda espiritual. Por que você acha que Satanás pede sangue na encruzilhada? Sangue de bode, sangue de galinha preta. Porque o sangue é uma moeda espiritual. Por que você acha que quando há um derramamento de sangue num determinado lugar, aquele lugar fica contaminado espiritualmente? A palavra de Deus nos mostra isso. O sangue faz uma conexão com o mundo espiritual. E o sangue é uma moeda espiritual. Pelo sangue do Cordeiro, nós podemos ter livramento do império das trevas. Mas eu quero dizer algo para você nesses 2 dias. Estou fazendo um preâmbulo só. Se nós não entendemos o mundo espiritual, se nós não entendemos o sentido espiritual, se nós ainda fomos como crianças que bebemos leitinho, necessitando de leite, não discernirmos bem e mal, nós vamos brincar de vitória só. Mas as nossas casas, as nossas famílias,
nossos filhos continuarão sendo afligidos pelo império das trevas. A igreja do Senhor, ela passou por fases. No começo, a igreja primitiva não tinha problema de acreditar em demônios, mundo espiritual e guerra espiritual. A carta aos Efésios conta que Paulo chegou em Éfeso, tinha um endemoniado, e 7 filhos do sacerdote foram lá para exorcizar. E eles nem conheciam Jesus, porque os sacerdotes eram a estirpe religiosa que crucificou, que entregou Jesus. Nós temos responsabilidade, porque foi pelo nosso pecado que ele foi para a cruz, mas o diabo usou uma equipe de sacerdotes para entregar Jesus para Pilatos. Os sacerdotes eram os religiosos. Os sacerdotes tinham conhecimento, mas não tinham nenhuma intimidade com Deus. E eram filhos de um sacerdote, 7 filhos disseram, um sacerdote. Foram exorcizar um homem que estava possesso. E eles não entendiam absolutamente nada do mundo espiritual. E eles chegam para aquele demônio e falam: eu desconjuro em nome do Jesus que o Paulo prega. Porque Paulo tinha tanta autoridade espiritual, ele foi chamado para tirar as pessoas das trevas para a luz, que até o avental dele expulsava o demônio. As mãos dele limpavam no avental, a unção que estava sobre ele impregnava na roupa dele, e aquela roupa tinha autoridade de unção na terra, para os demônios ficarem incomodados e saírem. E aí esses filhos dos sacerdotes chegam para o endemoniado e falam: eu desconjuro em nome de Jesus que Paulo prega. Resposta do demônio para eles: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, e vocês quem são. E deu uma pisa neles, tirou a roupa deles. Um demônio só botou 7 religiosos para correr peladão. De vez em quando ia acontecer isso, viu, pastor? De vez em quando seria bom se acontecesse isso, né? O que aconteceu em Éfeso? Aquele povo se converteu. Eles viram o mundo espiritual. Eles viram que o mundo espiritual é real, que não é conversa fiada, que tem demônio. Se tem demônio, tem o mal. Se tem o mal, eu vou correr do mal. Eu vou fazer tudo para ficar livre dele. Livra-nos do mal, amém. Livra-nos do mal, amém. Então a igreja primitiva não tinha problema de acreditar no mundo espiritual. A igreja primitiva era madura espiritualmente. Jesus atravessa o mar da Galileia, vai a Gadara, para expelir demônios regionais, ou espíritos territoriais, espíritos que ficavam no mesmo lugar. Por que todos os outros casos bíblicos, os endemoniados vinham até Jesus? Eles eram arrastados por Deus até Jesus. Jesus estava no templo pregando e entrava o endemoniado e dizia: vieste atormentados antes do tempo, pensei que era o Santo de Deus. Entrava gritando. Não tardou, entrou um homem possesso espírito imundo. Ele foi ensinar na sinagoga, segundo o seu costume. Não tardou, apareceu um homem possesso. Os demônios vinham até ele. Por que em Gadara não veio? Porque ele precisou atravessar o mar da Galileia, teve uma tempestade para impedir que ele chegasse lá. Por que ele foi sozinho até lá? Ele não levou discípulos? Porque não era comum, era algo incomum. Era aquilo que o apóstolo Paulo fala: principados, potestades, castas demoníacas de alta patente, espíritos territoriais. Pela lei de Deus era proibido comer carne de porco. Deus protegeu o seu povo. Ninguém cria 2.000 porcos para fazer gracinha. É para ganhar dinheiro, para vender porco para judeu. Para judeu comer carne de porco. Um comércio proibido pela palavra de Deus. Um dinheiro ganho com o pecado. Aquele território estava marcado por um demônio territorial, um espírito territorial, uma potestade. Por isso Jesus vai até aquele lugar. Para que eu e você soubéssemos que não era um, ele pergunta: qual é o teu nome? É a única vez que ele conversa.
conversa. O resto ele fala, cala-te e sai. Qual é o teu nome? Legião. Somos legião. E eles pedem para entrar nos porcos. Jesus deixa, sabe por quê? Porque o porco era a razão e a porta aberta para a entrada daquele principado naquele território. Entra no porco, precipita, acaba o domínio daquele demônio naquele território. Acaba ali. O povo primitivo não tinha dificuldade para entender isso. Nenhuma. Aí a igreja passa por um tempo em que nega a existência de demônios. Nega. Vamos falar de Jesus, mas não de demônio. Vamos ficar com o cristocêntrico. E eu não quero saber de demônio. Se alguém fala de demônio, está fora da palavra. Mas Jesus falou de demônio o tempo todo. Pastora, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Jesus fala isso. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. E vós sois limpos pela palavra. A palavra limpa retira de nós tudo aquilo que vem das trevas. Porque nós chegamos num ponto de varonilidade perfeita, a ponto de chegar para Satanás e dizer que tenho contigo, nada mais. Não tenho mais nada contigo. Agora a igreja passou a adotar a outra frase: o que está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que está em Cristo é nova criatura. O que está em Cristo é nova criatura. Eu sei que o próprio Cristo fala: o que está em mim, meu Pai limpa. E vós sois limpos para produzir frutos. Se não for limpo, meu Pai joga fora, no lugar de trevas e ranger de dentes. Ele limpa quem está em Cristo. Então estar em Cristo não significa não estar precisando de limpeza. Estar em Cristo é ser nova criatura que pode, por causa da cruz e do sangue do Cordeiro, vencer Satanás e ser limpo. Mas estar em Cristo não significa não precisar de limpeza. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho não é sinônimo de verdade, verdade não é sinônimo de vida. Não são palavras que são sinônimas entre si. Caminho é o primeiro passo. Eu morri para o mundo, nasci para Cristo. Nicodemos tem que nascer de novo. Eu tomo uma decisão. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que furtava não furte mais. Eu tomo uma decisão de conversão, de mudança de mente, de mudança de vida. Agora, nesse novo e vivo caminho, eu vou conhecer a verdade. A verdade não é uma filosofia. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Ele diz: eu sou a verdade. Por isso que ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade e o Filho são a mesma coisa. E quando você conhece a verdade? Quando você já está no caminho. Você já está em Cristo. Você já está em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura e ele vai conhecer a verdade. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se é uma condição. Eu posso conhecer a verdade e não querer libertação. Eu posso conhecer a verdade e continuar praticando aquilo que a verdade diz para eu não praticar. Eu tenho escolhas, os anjos têm escolha, os homens também. Conhecer a verdade não é o mesmo que praticar a verdade. Jesus fala: sois ouvintes. Mas ele diz: você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu falo. Quando você está em Cristo, no caminho, você está recebendo a verdade, porque Ele é a verdade. E quando essa verdade é aplicada na sua vida, aí você tem a vida abundante. E Satanás não rouba, não mata, não destrói mais. Aleluia!
A isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, não apenas com o sacrifício na cruz, não apenas com o nome que ele lhe dá, que é todo sobrenome, que lhe dá autoridade, mas também com a verdade que te liberta. Porque quando você conhece a verdade, você se desconecta do império das trevas. Você começa a andar na luz. Se você andar na luz, como ele na luz está, você vai se tornar a luz do mundo também. Quando ele começa a caminhada dele, ele fala: eu sou a luz do mundo. Quando ele está prestes a partir, ele fala: vós sois a luz do mundo. Ele diz que você tem que ser como luzeiro, nossa, como luzeiro no meio de uma geração. E aí, queridos, eu quero dizer para vocês que a igreja passou a negar a existência de Satanás. Depois passou um tempo, e interessante a igreja negar a existência de Satanás, que os pais da igreja, os primórdios da igreja, reconheciam o mundo espiritual. Quando veio a reforma protestante, por exemplo, Martinho Lutero escreveu o hino Castelo Forte. Lá no hino Castelo Forte ele fala de Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, igual não há na terra. Lutero cita Satanás, o reformista cita Satanás. Mas depois o povo reformado passou a brincar de que Satanás não existe. Eu não preciso lutar espiritualmente, eu não preciso, pastor. Jesus já fez tudo por mim na cruz, está acabado, está consumado, perfeito e acabado. Quando Jesus disse está consumado, ele quis dizer para mim e para você: a minha parte está feita, agora faça a tua parte. Por que eu sei disso? Porque está escrito. De novo, carta aos Hebreus. Por isso que eu falo que a carta aos Hebreus, querido, é do apóstolo Paulo, eu não tenho dúvida disso, não. Porque a profundidade espiritual que ela tem, só o apóstolo Paulo de todos os escritores tem. Carta aos Hebreus, capítulo 11, diz assim, capítulo 10, versículo 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus está aguardando. Jesus, porém, tendo feito um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Pai e está aguardando, está esperando que o inimigo seja posto debaixo dos seus pés. Na carta dos Efésios, os pés estão no corpo, e o corpo é a igreja. E a cabeça está esperando que a igreja ponha o inimigo debaixo dos pés. A igreja tem a chave do reino dos céus, a chave do mundo espiritual. Essa chave está na mão da igreja. O que a igreja liga no mundo espiritual é ligado, porque Deus diz tem a mente. O que a igreja desliga é desligado, ela tem autoridade para isso. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, toda. Quando ele vai subir, ele aparece para os 11, porque Judas já morreu. E ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Ele deu autoridade, porque ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E deu autoridade à igreja para lutar espiritualmente. Deu a chave do reino dos céus. Deu o nome. Em meu nome vocês vão fazer isso. E você acha que ele daria tudo isso para nada? Se fosse desnecessário que a igreja exercitasse a autoridade espiritual para lutar espiritualmente, você acha que Jesus daria?
Quando Jesus chama os seus discípulos, Mateus capítulo 10, os 12 apóstolos, tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes são esse. Versículo 5, aos 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Olha para isso, versículo 1, ele dá autoridade espiritual. Versículo 5, ele diz o que vai fazer. Tendo chamado os 12, deu-lhes autoridade. Primeira coisa que Jesus faz com os seus discípulos é dar a eles o quê? Depois, falou, agora eu vou dizer o que vocês vão fazer com a autoridade que vocês têm. Primeira atitude dele foi dar autoridade. Quando ele chama os 70, outros 70, que eles vão de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Quando eles voltam surpreendidos. Eu falei para você ainda há pouco, Lucas 10, 17, eles dizem: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Voltaram, quando foram dar o relatório da viagem missionária, eles voltaram cheios de alegria, possuídos de alegria. Não é com pouca alegria, é muita alegria. Eles voltaram surpreendidos porque os demônios obedeciam eles. Os 12, Jesus falou: eu vou dar a vocês autoridade para expulsar demônio. Os 70 ele não falou, porque você vai para Lucas 10. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Ele fez as seguintes advertências. Para os 70 Jesus não falou: eis aí vos dou autoridade, como falou para os 12. Mas quando os 70 voltaram cheios de alegria, versículo 17, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha para mim, olha para mim, igreja, olha para mim. Às vezes a Bíblia tem coisas que parece que é conversa enviesada, mas não é, tudo é revelação. Os 70 chegam para Jesus, felizes da vida: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Aí Jesus fala: eu via Satanás cair no céu como um relâmpago. Sabe o que ele está dizendo? Eu estava com meu pai quando houve uma peleja no céu. Eu estava com meu pai quando os anjos de luz expulsaram os anjos de trevas. E eles foram lançados para a terra e para o mar. E eles são criaturas que matam, roubam e destroem. E nem do céu eles saíram sem guerra. Para saírem da presença do meu pai, teve que ter uma guerra. Então, por causa disso, eu vos dei autoridade. Vocês não sabem? Eu não verbalizei, mas eu concedi no mundo espiritual autoridade para vocês pisarem de serpentes, escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. O texto continua: não obstante, não vos alegreis, porque o demônio se submete a você, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E durante muitos anos a igreja usou esse último versículo para dizer: está vendo? Eu não tenho que me preocupar em guerra espiritual, eu tenho que me preocupar em ter o nome escrito no livro da vida. Mas não é isso que está escrito. Jesus deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Ele não deu autoridade para cruzar os braços e não fazer nada. Ele deu autoridade para ser exercida. Quando ele diz: não obstante, não vos alegreis,
demônios se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ele está dizendo para mim e para você: olha, vai chegar um dia em que a guerra vai acabar. A guerra é circunstancial, é temporária, porque um dia ele será preso num lago de fogo de enxofre. Jesus fala: eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Ele fala isso em Apocalipse. E com essas chaves ele vai prender Satanás no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Quando ele fala: não obstante não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida, porque vai chegar uma hora que você não vai precisar ganhar mais, acabou a guerra. O bandido vai estar preso. E você vai viver em paz, num reino de paz. Você não pode colocar tudo seu na guerra, você tem que colocar no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. Até porque é um binômio a luta espiritual. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, mas, eu digo que toda vez que tem um mas na Bíblia, abre os olhos. Sujeitai-vos a Deus e descansai? Não. Sujeitai-vos a Deus e agora Deus vai brigar por você? Não. Sujeitai-vos a Deus e pode esperar que Jesus vai descer dos céus para pisar a cabeça da serpente? Não. Sujeitai-vos a Deus, você vai ter autoridade, porque sujeite-se a Deus, e você vai resistir ao diabo, vai pisar a cabeça da serpente. Porque esse papel não é de criador, é de criatura. O anjo foi expulso do céu porque pecou. Ele foi responsável pela expulsão do homem do Éden, levando o homem ao pecado. E agora o Filho de Deus vem cá na cruz do Calvário, resgata o homem caído e dá ao homem caído, agora o homem recriado, autoridade para expulsar aquele que foi responsável pela expulsão dele do Éden. Glória a Deus. É uma vingancinha básica que a gente tem. Deus nos dá essa alegria de expulsar aquele que veio para matar, roubar e destruir nossa família, nossa casa, nossos negócios. Lá no Éden, quando Satanás consegue induzir o homem ao pecado, que o homem foi expulso da presença de Deus, Satanás desce do céu, ou melhor, é expulso do céu, cai como um raio, trazendo uma grande experiência. Desobediência resulta na expulsão da presença de Deus. Claro, foi o que aconteceu com ele. Ele sabe exatamente como Deus vai agir agora. Além de expulsão da presença de Deus, a desobediência ainda dá uma sentença de um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. É expulso do céu e é condenado a um lago de fogo de enxofre. Foi isso que aconteceu com ele. É a experiência própria. Lá no Éden, quando ele induz o homem ao pecado, ele esperava que isso tudo acontecesse com o homem. Que o homem perdesse a presença de Deus, perdeu, porque o salário do pecado é a morte, e morte é a separação de Deus. E ele esperava também que o homem fosse condenado irremediavelmente a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, sem perdão, sem remissão. Não tem perdão para ele, não terá para o homem. E aí ele viu o homem ser criado e ele induziu o homem ao pecado. E ele viu Deus expulsar o homem do Éden. Éden é a presença de Deus. E ele esperou para ouvir Deus dizer para o homem: agora, para sempre você está condenado a um lago de fogo de enxofre. Porque foi o que ele ouviu. E ao invés disso, ele ouviu Deus dizer que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Você nem se alegra? Vou repetir. Você já deve estar precisando do intervalo, porque deve estar dormindo. Satanás esperava que Deus, além de tirar o homem do Éden, condenasse o homem a um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. E ele
ouviu a condenação, mas ele ouviu uma promessa. Deus dizer que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Glória a Deus. Da barriga de Maria nasceria o Messias, que seria levado para a cruz, derramaria o sangue que destruiria as obras do diabo. Mas da barriga de todas as mulheres que gerassem filhos e filhas na terra, que um dia tivessem um encontro com Jesus e que assim tornassem filhos e filhas de Deus, que teriam autoridade, poder para pisar a cabeça da serpente, também estava sendo profetizado ali. Deus estava profetizando ali todos os filhos e filhas que ele teria na face da terra, e que receberiam um filho, e que receberiam um espírito, e que teriam autoridade para pisar a cabeça da serpente. Jesus estava profetizando, o Pai estava profetizando já os 70 que voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. E Jesus respondendo para ele: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar a cabeça da serpente. Todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, que se torna o corpo de Cristo, tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Por isso Jesus está esperando que Satanás seja colocado debaixo dos pés da igreja, porque a igreja é o seu corpo na terra. Todo homem nascido de mulher que se converte ao Senhor tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Todo aquele que tem o sangue de Cristo sobre si tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Eu imagino lá no Éden, quando a barriga de Eva começou a crescer, o pânico que se instalou nos lugares onde os demônios estavam. Os demônios viam aquela barriga crescer e eles conversavam entre si, dizendo: o Deus Todo-Poderoso falou que da barriga da mulher vai nascer o que vai destruir a gente. O que será que tem dentro daquela barriga? E a barriga continua a crescer. E eu acredito que eles continuavam fazendo reunião. Está maior a barriga, o que será que tem lá dentro? O demônio não se casa, não se dá em casamento. O anjo não se casa, não se dá em casamento. Não tem anjo com anja e anjinho. Não existe isso. O homem também não sabia porque foi feito do pó da terra. Os anjos viram o homem ser feito do pó da terra. E agora a barriga da mulher está crescendo. Se eu falar para você, dessa parede aqui vai sair o que vai destruir você, você vai começar a olhar para essa parede. E aí daqui a um mês tem uma bola aqui nessa parede. Você vai falar: pô, tem mesmo um negócio lá dentro. Daqui 6 meses a bola está mexendo. Você vai falar: tem um negócio que mexe lá dentro. Até que ao final de 9 meses nasceu a primeira criança, nascida de mulher e não do pó da terra. E eu creio que nessa hora o inferno fez uma reunião. Nós estamos ferrados porque esse povo aí multiplica. Sai um de dentro do outro. Sai inteirinho. Braço, cabeça, perna e pés. E é os pés deles que vão esmagar a nossa cabeça. Os pés deles. É os pés deles que vão esmagar a nossa cabeça. E desde o Éden, desde a primeira criança que nasceu, Satanás estribucha de todo jeito para mentir, para enganar, para fazer você acreditar que ele não existe, que ele não rodeia a terra, não passeia por ela.
Durante muito tempo a igreja ficou preocupada, porque ela era menina, ficou preocupada em expulsar demônios. Por que o demônio vem? Porque tem uma porta aberta. O demônio chega porque abriu sua porta para ele entrar. Mosca senta no cocô do cachorro na varanda porque tem sujeira, podridão naquelas fezes. Você expulsa a mosca e não limpa o chão, a mosca vai voltar. Enquanto tiver podre aquele chão, mesmo que você tire com uma pazinha aquelas fezes, se você não limpar e não purificar aquele lugar, trocar o cheiro dele, botar um desinfetante, as moscas vão retornar. Quando Jesus fala o demônio saindo, vai para lugares áridos, deserto, não achando lugar para ele, volta. E se encontrar a casa pronta para ele, ocupa. Ele volta. Jesus diz que ele volta. Aí a igreja começou a entender que tem que limpar a casa. Que tem que limpar a casa. É isso que Jesus fala, sua videira verdadeira, meu Pai agricultor, todos está em mim, meu Pai, limpa. Limpa. Estar em Cristo vendo pornografia no celular, estar em Cristo em adultério, estar em Cristo mentindo, difamando, fazendo negócios sujos, estar em Cristo desonrando pai e mãe, estar em Cristo desonrando autoridades. Você acha mesmo que está livre do diabo? Você acredita mesmo? A casa está limpa sem Jesus. A casa está limpa sem o Espírito Santo. É nova criatura, então as marcas de Jesus têm que ser as marcas dessa nova criatura. E aí nós começamos a aprender que libertação não é expulsar demônio. Libertação é limpar a casa. Libertação é desligar-se do império das trevas e ligar-se ao reino da luz. Eu vou te dar um intervalo agora. Eu preciso. Nós vamos voltar às 7 horas. Você vai tomar um lanche, vai ao banheiro, vai às 7h30. Nós vamos descansar um pouco. A minha voz precisa descansar. Eu estou nesse ritmo há uma semana, falando manhã, tarde e noite. Deixa eu fazer uma oração, não sai não. Pai, eu sei que a grandeza da revelação, ela é muito maior do que a minha capacidade de ensinar, Pai. Porque a revelação está no meu espírito e a minha fala não está no meu espírito, está na minha alma. Mas o mesmo Espírito Santo que fala comigo pode falar com o Senhor, com os filhos. Pode falar aquilo que o Senhor quer falar com teus filhos e filhas que estão neste lugar. E eu quero que o Senhor ministre profundamente o coração deles, Pai. Não deixe eles saírem daqui sem receber tudo aquilo que vieram buscar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.